Fala galera, você está em Dioramas Reviews, aqui quem fala é Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu venho trazendo para vocês mais um lançamento e dessa vez um item da SH Monster Arts, uma das linhas da Tamashii Nations, né, subsidiária da Bandai. A galera conhece mais SH Figuarts, mas tem algumas variantes, né, que eu vou mostrar mais aqui no canal. Estou trazendo bastante itens da Tamashii, então vocês vão ficar cada vez mais por dentro de todas as linhas, né? Figuart Zero, que é para estátuas, Figuart Mini, que são para os cabeçudinhos, SH Figuart vocês já conhecem. E aqui temos mais uma variante que é SH Monster Arts, que é para os itens, para os monstros, que normalmente não tem escala, né? SH Figuart, por exemplo, a escala é 1/12. Esse Godzilla aqui, o Godzilla aqui, por exemplo, ele tinha 100 metros, né, aproximadamente. Isso no filme, né, óbvio. Então eles não fazem uma escala para isso, né? 1/80.000, sei lá. Aqui eles fazem uma representação em miniatura e essa linha cuida desses itens, né? Tá para sair também, que vai ter review aqui no canal, o dragão branco de olhos azuis, né? Também dessa linha SH Monster Arts, mas o cargo-chefe dessa linha é o Godzilla, tá? E dessa vez aqui a gente vai começar, né, com o 1991. Para mim esse aqui é o mais nostálgico que tem, né, porque foi onde eu acompanhei, né, os Godzillas ali na era Heisei, né, que começou em 1984. Então vamos fazer um box aqui enquanto eu explico mais sobre esse personagem, sobre esse traje, tá? Vemos aqui a caixa que tá bonitaça, né, tá vazada aqui como se tivesse um rasgo. Olha aí o estilo aí, que bacana. Tá aqui o close nele. Cara, que peça linda, mano. Tu é doido, mano. Esse Godzilla pra mim não tem como. É insuperável. Aí Godzilla aqui, 1991, Shinjuku Decisive Battle. As logos aqui do Godzilla, né? De licenciamento. Bandai, Tamashii Nations. Selo de qualidade da Tamashii. Bandai aqui. Aí desse lado aqui tem uma parte... Mano, olha isso, cara. Tu é doido, bicho. Que peça é essa? Olha isso aqui. Aí... Não dá pra falar aqui sugestão de pose, né? Porque a pose com ele é bem padrão, né? Bem padrão. Olha que show de bola. Olha aqui. O cara mexendo aqui, poseando e tal. Tem umas escritas aqui em japonês explicando a linha, alguma coisa assim do tipo, né? Aí aqui só o rasgo e o Godzilla, tá? Aqui em cima o rasgo. E embaixo aqui umas descrições e mais uma pose dele aqui. Bom, deslacrar aqui agora, tá por aqui, ó. Prontinho. Então, galera, esse item aqui, né, essa peça representa... Teve o grande reboot, né, no Godzilla, que foi em 1984. Antes era a Era Showa. E aí... né, teve uma grande pausa lá em 1975 e aí voltou com tudo em 1984, né, com o retorno de Godzilla, já na era Heisei. Bom, tá aqui o blister, né, não dá para ver direito aqui pelo blister, olha aí, mas é assim que vem, é só ele, não tem effect nenhum, não tem nada, só ele mesmo, cara. Aí blister bem diferente, né? Aí. Tem um rabinho dele solto aqui, mas dá de encaixar. Vou tirar aqui do blister, tá? Pra gente ver a figura direitinho. Segura aí. Tá aí, galera? Bom, não tem extra nenhum, né? Pra gente olhar. Então a gente vai olhar diretamente a peça, tá? E olha isso, galera. Mano, olha que sensacional isso. Cara, a sensação que eu tenho é quando pega ele, até achei pesadinho, achei que seria mais leve. É um material que parece ser bem resistente, né? Bem duro. Tu vê aqui cara, a textura da pele dele. Olha isso, que sensacional. Olha que demais. Bom, essa peça aqui, né, é bem parecida com o filme de 1989, né? Aí 1989... 1991 e a partir daqui,
né, de 1991, né, de 89, criou uma nova tendência para o Godzilla que seguiu aos demais filmes da era Heisei. 1984 era bem diferente ainda, né, mas o corpo já era parecido. E aqui, para eles fazerem uma aparência até mais ameaçadora, né, que eles fizeram diminuir a cabeça dele, né, colocaram mais musculatura, certo? Deixar ele mais encorpado e colocar e tem essa característica da cara dele mais parecida com um felino, né? Que, cara, isso aqui é clássico demais, mano. Não tinha como pegar outro Godzilla a não ser esse aqui, tá? Esse aqui faz par com o Ghidorah, né? E o Mecha Ghidorah, tá? É o mesmo do mesmo filme, certo? Também já lançado pela SH Monster Art, tá? Realmente isso aqui para mim é o meu Godzilla favorito, né, da minha infância, com certeza. Bom, vamos ver as articulações aqui agora desse Godzilla. A gente tem aqui um ball joint na boca, tá? Que abre e fecha, beleza? Sensacional. Mano, olha a cara disso aqui, cara, que sensacional isso. Aí a gente tem vários pontos aqui no pescoço, né? Total de 1, 2, 3 pontos aqui para mexer o pescoço, né? Suficiente. Aí, ó. Top demais. Aí a gente tem aqui no braço, cara, são articulações bem diferentes do que a gente vê do corpo humano, né? De SH Figuart. É bem diferente. São vários pontos aqui que dá pra fazer bastante coisa, hein, cara. Olha isso. Tem até o ball joint aqui na mão também, no pulso. No tronco, essa versão aqui só tem um aqui no abdômen, tá? Mexe, até que mexe legal, né, lá essas coisas, mas, né, não vai precisar mais que isso. Eu acho que não. Olha aqui na coxa, cara, que sensacional, bem escondido, olha isso. Olha isso. Aqui, essa versão aqui tá muito boa, essa articulação aqui, cara. Aí a gente vê aqui no joelho, também não mexe muita coisa. Cara, mas eu acho que não vai precisar de movimento, não sei, cara, acho que não vai precisar de movimentos tão exorbitantes aqui, espalhafatosos com esse Godzilla. Então eu acho que pra mim aqui, pelo menos pra mim, tá parecendo ideal, né? Aí aqui na cauda é surpreendente. Mano, todos os pontos da cauda aqui tem articulação. Olha quantos pontos. É muita coisa, doido. São 24 pontos, né, de articulações até a pontazinha aqui. Olha que sensacional. Agora vamos ver a coloração aqui. E olha essas dorsais aqui dele, né? Tem uma coloração diferente, ó. Um clareamento, né? Olha isso. Sombreado nessas partes aqui. Tem um sombreado aqui também uma climatização, né? Parece um dry brush. Olha isso. Que sensacional, mano. Cara, a peça, a coloração tá muito linda. Bom, vou fazer o seguinte. Para até mostrar para vocês cada detalhe, tá? Eu vou pro take de pose com ele, né? Que aí eu faço um close em todas as partes dele aqui, né? Na head sculpt, nos dorsos, no rabo. E para vocês olharem melhor. E depois do take de pose a gente vai para as considerações finais, tá? Então, vamos lá.
Tá aí, galera, vamos para as considerações finais aqui desse Godzilla. Ó, coloquei alguns itens aqui que vocês já estão familiarizados. Coloquei dois 1/2 aqui, que é o Goku SH Figuart e o Saitama da Dice Models, e o Cloth Myth, né, que é 1/10. Para você ver, ele tem mais ou menos ali o mesmo tamanho que os SH Figuart 1/12, né, mais ou menos o mesmo tamanho. É uma peça pequena, né, porém imponente, tá? Ela aparenta ser bem imponente, tá bem encorpada, então realmente assim, não parece que ela é uma peça pequena, a impressão que eu tenho é essa, não parece uma peça pequena. Porém, de altura, ela acaba sendo pequena, né? Quer ver, ó? De altura ele tem 15 centímetros, tá? Dessa forma que ele tá poseado aqui. E aí, de comprimento com a cauda assim, deixa eu ver aqui. Dessa forma aqui tá pegando 26 centímetros com a cauda desse tamanho aqui, né? Mas é óbvio que tem como diminuir, né? Colocando assim, tá bom? Então é isso, né? Escala mostrada para vocês aqui, mas ele não pertence a nenhuma escala, né? Não é barra não sei o que, é uma representação, né? Pelo fato dele ter, pô, mais de 100 metros aí, então acho que o tamanho tá excelente para colocar na coleção, tá bom? Bom, peça muito linda, né? Para fazer pose ali é bem simples, né? Tem bastante articulação ali para o item, mas é aquilo, né? As poses são mais básicas para um monstro, tá? Não tem nada. O que dá mais para mexer ali é a cauda, para poder, né, ver a posição, sei lá, para dar uma fidelidade no movimento da figure. O resto nada demais, né? O mexer ali as pernas ali para colocar bem fixadas no chão, para deixar de uma forma mais natural, mas é um monstro. Não precisa de poses exuberantes não, tá? Então, para isso, cumprir bem seu papel. A quantidade de acessórios, que é 0, né? Poderia ter ali o sopro atômico dele, né? O effect dele fazendo aquele poder pela boca dele. Infelizmente não tem. É bem simples mesmo, bem capado de acessórios, tipo 0. Mas a aparência, o design, a coloração tá muito boa. Tudo que apresenta no filme tá aqui em nossas mãos. Realmente é uma figura muito bem representada, tá? Existem várias versões do Godzilla, né? Até para SH Monster Art, de vários trajes que já foi feito no filme. Mas para mim, né, ter essa peça daqui, a versão que eu acompanhei, um dos filmes que eu mais gosto do Godzilla, que é o Godzilla vs Ghidorah, de 1991. Então, para mim é uma satisfação enorme, tá? E tá muito bem representado. Eu vou dar uma nota aqui de 9.9, tá? A figura é excelente, cumpre bem o seu papel, é tudo magnífico, mas, mano, poderia ter colocado um effectzinho aí pra ele, tá? Pô, não tem nada, né? É um item maravilhoso, mas o poder principal dele poderia ter, né? Que é um effectzinho, tá? De resto, mano, a figura é excelente. Cara, sensacional, de verdade. Não tem nada que reclamar aqui e tô feliz demais por ter essa peça daqui, tá? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do review de hoje, né? Mais itens do SH Monster Art vai estar presente aqui. E agora em dezembro está lançando o Godzilla Minus One, né? 2023. E o Godzilla 2023 Minus One está vindo aqui para SH Monster Art também para o canal, tá? Tá vindo aqui, vou fazer o review dele, já está em viagem, tá? Daqui a pouco tá chegando para mim, vai ter review dele também, tá? E eu vou ver esse filme no cinema, óbvio. Então é isso, galera. Então se inscreve no canal para você não estar perdendo nenhum vídeo review, tá? De SH Monster Art, SH Figuart Zero, Figuart Mini, tá? Tá a listinha aí dos próximos reviews, então se inscreva para você não perder nenhum, tá? Então é isso, galera. Vejo vocês no próximo vídeo e valeu!